Não desista de viver. Deus te ama e tem um propósito para você. Há dores que ninguém escuta. São lágrimas escondidas atrás de um sorriso cansado, silêncios que pesam como gritos, pensamentos que ecoam nas madrugadas quando tudo parece perder o sentido. Talvez você saiba o que é isso. Acordar com o coração vazio, sentir o peso da vida e se perguntar se vale a pena continuar. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo que vem da alma. Você não está sozinho. Muitas vezes o desespero vem disfarçado de cansaço. Outras vêm na forma de indiferença, como se o mundo não te enxergasse mais. E é aí que a mente começa a mentir, dizendo que nada mais importa, que ninguém sentiria sua falta. Mas isso não é verdade. Você é importante. Você é amado. Você é um espírito em jornada, vivendo uma experiência necessária à sua evolução. A dor que hoje te visita não é uma punição, é um chamado silencioso do próprio coração, pedindo cura, luz e reconexão com o amor de Deus. O desespero, quando não compreendido, se torna um abismo invisível. Ele nos faz acreditar que fugir é solução, quando na verdade é apenas o eco do medo, o medo de continuar, de enfrentar, de sentir. Mas é nesse ponto em que a dor parece insuportável que a fé começa a nascer. Porque é no limite das forças humanas que o socorro divino se manifesta. Allan Kardec nos ensinou que a vida é uma escola sagrada e que nenhum sofrimento é em vão. Cada desafio tem uma razão profunda, uma lição que a alma precisa aprender para evoluir. Mesmo quando o coração sangra, existe algo maior acontecendo. Uma depuração, uma limpeza interior, um convite de Deus para que o espírito desperte. Às vezes, o que chamamos de fim é apenas o início de uma nova etapa de aprendizado. E mesmo quando você pensa que Deus se calou, é Ele quem te sustenta em silêncio, para que você atravesse o vale escuro sem se perder de si mesmo. Ele te acompanha em cada lágrima, em cada pensamento, em cada súplica que o mundo não ouve, mas o céu registra com amor. Sei que há momentos em que tudo parece ruir, que as lembranças doem, que o passado pesa e que o futuro parece distante demais. Mas mesmo assim, há algo dentro de você que ainda brilha. Essa centelha, essa força que ainda te faz buscar uma resposta, é o próprio amor de Deus tentando te alcançar. Você não veio ao mundo por acaso. Nada do que viveu foi em vão. E nenhuma dor, por maior que pareça, é eterna. Porque tudo na vida é movimento, transformação e aprendizado. Quando o pensamento de desistir vier, e ele vem, às vezes como um sussurro, outras como um grito, lembre-se, esse impulso é passageiro. Ele não vem da luz. É apenas o reflexo de vibrações mais densas que tentam apagar a sua fé. Mas dentro de você há algo infinitamente mais forte. A presença viva de Deus, o amor que criou os mundos, as estrelas e também o seu coração. Você não é um erro, não é um peso, não é um fracasso. Você é um projeto divino em construção. E mesmo que o caminho pareça confuso agora, saiba, tudo o que hoje dói servirá um dia como degrau para a sua libertação. O que você sente agora não é o fim. É o ponto em que a alma, cansada, pede um reencontro com o Criador. Respira, sente o ar entrando e saindo dos pulmões. Cada respiração é uma prece, um lembrete silencioso de que Deus ainda acredita em você. Não desista. O amor de Deus te envolve neste instante, mesmo que você não perceba. E esta mensagem chegou até você não por acaso, mas porque o céu quer te dizer: filho meu, filha minha, você é mais forte do que imagina. A dor vai passar, e quando passar, você entenderá que eu sempre estive aqui. A ilusão da fuga. O que o suicídio realmente causa. Meu irmão, minha irmã, quando o desespero aperta e o pensamento de fugir da vida surge, parece que tudo em volta perde a cor. A mente
tomada por tanta dor, começa a acreditar que acabar com o corpo é acabar com o sofrimento. Mas isso não é verdade. Nenhuma dor termina quando se foge da vida, porque a vida não acaba. O corpo é uma vestimenta temporária, mas o espírito, esse que sente, chora e pensa, continua vivo. E quando alguém comete o suicídio, acreditando que encontrará o descanso, descobre com espanto que apenas atravessou o véu. E que do outro lado, continua sentindo, continua pensando, continua sofrendo. É como acordar de um sonho confuso, em um lugar de sombras, frio e silêncio, sem entender o que aconteceu. André Luiz descreveu esses planos como regiões onde a dor humana vibra mais densamente, lugares onde o espírito se vê cercado por ecos do próprio sofrimento. Não é castigo, é apenas a consequência natural de uma energia que ainda não se curou. Quando a alma tenta fugir da vida, carrega consigo a vibração da angústia que não foi transformada, e por isso ela ainda vibra no mesmo estado em que partiu. Imagine um rádio que não muda de frequência. Mesmo desligando o aparelho, o som continua existindo no ar. Assim é o espírito. Mesmo deixando o corpo, ele permanece sintonizado nas emoções que sentia no instante da morte. Por isso, quem parte dessa forma sente o mesmo peso da dor, multiplicado pelo arrependimento e pela saudade dos que ficaram. Mas saiba, Deus não condena ninguém. Não há fogo eterno, não há punição cruel. Há aprendizado, acolhimento e amor. Os mensageiros da luz se aproximam, mesmo nos vales sombrios, onde repousam aqueles que desistiram de si mesmos. Esses irmãos são recolhidos, cuidados, tratados com paciência e compaixão, até que possam despertar para a compreensão do erro e o desejo de recomeçar. Chico Xavier dizia que o suicídio é um equívoco da alma cansada, que precisa mais de amor do que de julgamento. E é exatamente isso, um equívoco, nunca uma sentença, porque o amor de Deus é maior do que qualquer erro. Ele alcança o espírito ferido e o envolve numa luz que consola, educa e orienta para novos caminhos. Mas é importante compreender, ninguém foge das próprias dores. Quem desiste da vida física terá de voltar em outro tempo e corpo para completar o aprendizado que interrompeu. A vida é uma escola e o suicídio é como abandonar uma prova pela metade, mas cedo ou mais tarde será preciso retomá-la. E quando isso acontece, o espírito renasce trazendo em si a lembrança inconsciente da queda, muitas vezes manifestada como melancolia, medo de viver, angústia sem causa aparente. Não é castigo, é apenas a alma pedindo reconciliação com a vida. E essa reconciliação começa agora, enquanto você ainda está aqui, respirando, ouvindo estas palavras. Deus te oferece a chance de transformar a dor em força. O que parece ser o fim pode se tornar o início da sua libertação. O amor de Deus te chama de volta para o caminho da fé, para que o desespero se converta em esperança e o medo em luz. Então, quando o pensamento de desistir aparecer, lembre-se, ele não vem de Deus. Essas ideias são sussurros de espíritos em sofrimento que tentam encontrar consolo através de outros corações frágeis. Eles não são inimigos, são apenas irmãos perdidos, ainda presos à dor. Mas você pode ajudá-los e se ajudar ao mesmo tempo. Ore, peça a Deus que envolva esses espíritos em luz e a ti mesmo em paz. Cada oração é uma chama que se acende no escuro. E quando a luz da prece se multiplica, as sombras se dissolvem e a alma volta a enxergar o caminho. A fuga nunca foi a solução. O amor sempre será. E o amor de Deus é infinito, paciente e te espera, sempre, as forças invisíveis que influenciam o pensamento. Você já percebeu como, em certos momentos, a mente parece te trair?
Como pensamentos escuros surgem do nada, dizendo que nada vai dar certo, que você não é capaz, que a vida perdeu o sentido. Essas ideias chegam como se fossem suas, mas muitas vezes não são. Elas são sussurros vindos de planos invisíveis, onde espíritos ainda presos à dor e ao desespero tentam encontrar eco nas mentes humanas enfraquecidas pela tristeza. Não se assuste com isso. A doutrina espírita explica que todos nós estamos envolvidos num grande oceano de energias. Nossos pensamentos são ondas vibratórias, e conforme o que sentimos, sintonizamos com vibrações semelhantes. Quando a alma perde a fé, quando o coração se fecha à esperança, ela passa a emitir uma luz mais fraca. E é nessa frequência que espíritos de baixa vibração, muitas vezes sofredores e perdidos, se aproximam. Eles não são monstros, são irmãos em desequilíbrio, que sem compreender o amor, buscam companhia para o próprio sofrimento. E encontram na dor alheia um espelho daquilo que ainda não conseguiram superar em si mesmos. Esses irmãos se ligam por afinidade mental e emocional. Se você pensa em desistir, eles se unem a esse pensamento, fortalecendo-o. É como se o desespero deles se somasse ao seu. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você decide orar, quando se volta a Deus, quando se permite sentir o amor de Deus, essa sintonia muda, a vibração se eleva e essas presenças negativas começam a se afastar, incapazes de permanecer onde a luz predomina. André Luiz, em suas obras, descreve como os pensamentos são forças vivas que criam correntes mentais poderosas. A cada ideia de fé, de amor e de gratidão, você acende uma chama invisível que ilumina não apenas o seu campo espiritual, mas também o ambiente à sua volta. Por isso, é tão importante vigiar os pensamentos. Não porque Deus exija perfeição, mas porque a vibração da mente é o filtro por onde passam as influências espirituais. Muitas vezes, o que você sente como vontade de desistir é apenas um eco, a presença de um irmão espiritual que ainda acredita que fugir da vida é a solução. Ele não quer te fazer mal, ele apenas não encontrou a própria luz. Mas quando você ora por ele, dizendo em silêncio: Deus, envolva este irmão em luz e amor, que ele encontre a paz e siga o caminho da tua misericórdia. Algo sagrado acontece. A corrente de dor se quebra. A luz do amor de Deus alcança ambos, o obsessor e o obsediado, e os liberta pela força da compaixão. É por isso que a oração é uma das armas mais poderosas que o ser humano possui. Ela não é apenas palavras lançadas ao vento, é um movimento de energia que cria pontes entre o visível e o invisível. Quando você ora com sinceridade, sua vibração se eleva e os bons espíritos, mentores, familiares, amigos espirituais se aproximam, trazendo calma, consolo e inspiração. Há também momentos em que a alma, mesmo orando, não sente alívio. Isso acontece porque a mente ainda está mergulhada no campo do desespero e a energia precisa de tempo para se reorganizar. Mas não desista. Continue orando, mesmo sem sentir nada. A fé não é emoção, é constância. E cada prece feita com o coração é registrada nas esferas espirituais como um pedido de socorro atendido no tempo certo. Com o passar dos dias, você perceberá que o peso começa a diminuir. As ideias sombrias perdem força, a vontade de viver renasce. E aos poucos, a presença dos irmãos sofredores se dissolve, substituída por uma paz suave que vem do alto. Tudo muda quando o amor entra. O amor de Deus é uma vibração que nenhum espírito das sombras suporta. Ele penetra todas as camadas da dor, dissolve o ódio, acalma as mentes e cura as feridas invisíveis da alma. Quando você se sintoniza com essa energia, torna-se uma luz viva, um farol espiritual que repele a escuridão e inspira outras almas a buscarem a mesma fé.
Por isso, meu irmão, minha irmã, quando os pensamentos escuros vierem, não lute contra eles com medo, apenas mude de frequência. Ore, respire fundo e diga com convicção: eu sou filho de Deus e o amor habita em mim. Repita isso até sentir a força vibrar no peito, porque é exatamente assim que se vence a influência das trevas, pela certeza de que Deus habita em você e que nenhuma sombra pode permanecer onde há luz. O despertar pela oração e pelo amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, chega um momento em que o coração, cansado de lutar sozinho, começa a sussurrar: Deus, me ajuda. E é nesse instante que algo muda, mesmo que você não perceba. A prece não precisa ser bonita, nem longa, nem dita em voz alta. Basta ser sincera, basta nascer da alma, porque toda oração verdadeira é ouvida, sempre. A oração é a chave que abre as portas do invisível. É por ela que a mente se eleva e o espírito reencontra o caminho da luz. Muitos acreditam que orar é apenas repetir palavras, mas não é. Orar é vibrar amor, é elevar o pensamento, é abrir o coração para o amor de Deus que nunca deixou de te envolver. Mesmo quando você se afastou, Ele permaneceu aí, esperando apenas o seu olhar voltar para o alto. No instante em que você ora, mesmo sem forças, uma rede de luz começa a se formar ao seu redor. Os mentores espirituais se aproximam. Amigos invisíveis recolhem suas lágrimas e as transformam em vibrações de cura. E pouco a pouco, o peso do desespero começa a se dissolver, substituído por uma paz serena que vem de dentro. Chico Xavier dizia que a oração é o fio direto com o céu. E ele tinha razão. Ela não muda a vontade de Deus, mas muda o nosso coração. E é o coração transformado que começa a ver a vida com outros olhos. A oração nos faz compreender que o sofrimento não é castigo, é convite à evolução. E quando essa compreensão nasce, o amor floresce, e com ele, a libertação. Talvez você ache que não sabe orar, ou que não tem mais fé, mas a fé não é algo que se tem ou não se tem. A fé é como uma chama que pode diminuir, mas nunca se apaga completamente. Ela vive em você, mesmo sob as cinzas do desespero. E quando você pronuncia o nome de Deus, essa chama volta a brilhar, mesmo que seja uma faísca pequena. E essa faísca já basta para iluminar toda uma escuridão. Feche os olhos agora e respira. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é vida. Isso é Deus em você. Cada respiração é uma prova de que o amor de Deus ainda te sustenta. Enquanto há vida, há possibilidade de transformação. Enquanto há fé, há caminho. Se o coração estiver agitado, ore com simplicidade. Senhor, não sei o que fazer, mas confio em Ti. Segura minha mão e não me deixes cair. E Ele segura. Ele sempre segura. Você pode não ouvir a voz de Deus, mas sentirá o toque suave dele nas coincidências, nas pessoas que surgem, nas pequenas esperanças que voltam a nascer. Deus fala através da vida, e cada dia que amanhece é um lembrete de que ainda há tempo de recomeçar. Quando você se permite orar, a vibração muda, dentro e fora. A mente, antes cercada por vozes de medo, começa a ouvir vozes de amparo. O campo espiritual se ilumina. Os espíritos de baixa vibração se afastam e os mensageiros da luz se aproximam. E é nesse instante que o milagre silencioso da oração acontece. Você começa a sentir que não está mais sozinho. O amor de Deus é a maior força do universo. Nenhuma dor é maior do que Ele. Nenhuma culpa é profunda demais para que Ele não possa curar. Nenhum erro é definitivo. Quando a alma se entrega ao amor divino, ela encontra um tipo de paz que não vem do mundo. Uma paz que nasce da certeza de que Deus nunca desistiu de você. E é essa certeza que começa a transformar tudo. Ela não apaga o sofrimento de uma hora para outra,
mas muda a forma como você o enxerga. Você deixa de ser vítima da dor e passa a ser aprendiz dela. Deixa de fugir da vida e começa a compreendê-la como um campo sagrado de evolução. A oração, então, se torna uma ponte entre o humano que sofre e o espírito que desperta. Por isso, nunca subestime a força de uma prece. Ela pode parecer pequena, mas no mundo espiritual, ela é luz que rompe abismos. E quando essa luz se acende, a noite da alma começa a ceder. O desespero perde espaço e a vida volta a pulsar. Meu irmão, minha irmã, ore, mesmo cansado, mesmo sem fé, mesmo chorando, porque no instante em que você ora, Deus te abraça. E o amor de Deus começa a reconstruir tudo o que parecia perdido. A missão espiritual e o valor da existência. Meu irmão, minha irmã, a vida que você tem agora, com tudo o que ela traz, não é um acaso. Ela é parte de um plano amoroso, cuidadosamente traçado por Deus antes mesmo que você nascesse. Cada lágrima, cada encontro, cada perda e cada recomeço fazem parte de um roteiro divino escrito para o seu crescimento espiritual. Nada, absolutamente nada, acontece fora da vontade de Deus. Você não está aqui para sofrer, mas para aprender. A dor, por mais dura que pareça, é um instrumento de expansão da consciência, um mestre silencioso que nos ensina o que o amor ainda não conseguiu despertar. O amor de Deus não cria feridas, ele cria caminhos para curá-las. E muitas vezes o remédio que salva a alma é amargo. Antes de reencarnar o seu espírito junto a mentores e seres de luz, escolheu esta existência. Escolheu as experiências que viveria, as pessoas que encontraria e até os desafios que enfrentaria. Não como castigo, mas como oportunidade de evolução. O esquecimento do passado é necessário para que a lição seja vivida com autenticidade. Por isso, quando o sofrimento chega, ele parece injusto, mas aos olhos do Espírito, ele é um degrau que te aproxima da sua melhor versão. Allan Kardec ensinou que, sem a reencarnação, a vida seria um enigma. E é verdade, porque é através dela que Deus permite o recomeço, a reparação, a superação. Cada existência é uma nova chance de acertar onde antes erramos, de amar onde antes ferimos, de iluminar onde antes escurecemos. E o suicídio, que muitos veem como uma fuga, é na verdade uma pausa dolorosa no caminho da evolução. Aquele que desiste da vida precisará um dia retomá-la, com mais luz, mais fé, mais amor e com a bênção do próprio Deus. Mas você está aqui, agora, e isso é um sinal poderoso. Significa que o seu espírito não desistiu de aprender. Significa que há algo que só você pode realizar. Uma contribuição única para o mundo. A sua presença importa. Mesmo que o mundo não perceba, o universo sente a sua vibração. Você é uma partícula viva da criação. Uma centelha divina com uma missão que só pode ser cumprida através da vida. Há dores que só você pode transformar em amor. Pessoas que só você pode alcançar. Lições que só o seu coração pode ensinar. Por isso, jamais pense que está aqui por acaso. A sua vida é necessária para você, para os outros e para o próprio plano divino. Quando a alma compreende que tudo tem um propósito, o desespero se transforma em fé. O sofrimento perde o sentido de castigo e ganha o de aprendizado. A dor não é mais um inimigo, mas uma professora que nos revela o que precisamos curar dentro de nós. E quando você começa a enxergar a vida por essa lente espiritual, a esperança volta a florescer. Lembre-se, ninguém reencarna sem um motivo. Você está aqui porque o céu acredita em você. Deus confiou em sua coragem, em sua capacidade de amar, de perdoar, de resistir. Ele sabia que, mesmo diante de tudo, você voltaria a procurar a luz. E veja, está acontecendo agora. Enquanto você ouve estas palavras, há espíritos de amor ao seu redor, te envolvendo em vibrações de paz e encorajamento.
Eles repetem: não desista, continue, você vai vencer. O valor da existência não está em ter uma vida perfeita, mas em fazer dela um instrumento de luz. Mesmo ferido, você pode curar. Mesmo cansado, pode consolar. Mesmo em lágrimas, pode orar. E é assim que o Espírito se engrandece, quando transforma a própria dor em força para amar mais. Deus não espera de você perfeição. Ele espera entrega, sinceridade e o desejo de continuar. Cada vez que você escolhe se levantar, mesmo com o coração partido, o céu se alegra, porque é nesse momento que a luz da fé volta a brilhar, e essa luz é o que te conecta novamente ao amor de Deus, a energia que sustenta o universo e dá sentido à existência. Meu irmão, minha irmã, a sua vida é sagrada. E o simples fato de estar aqui é a prova viva de que Deus ainda tem planos lindos para você. Confie. Tudo o que hoje parece sofrimento será, um dia, lembrança de superação. E você entenderá que o amor foi o fio que te guiou o tempo todo, mesmo quando tudo parecia escuridão. A cura através do amor e do serviço ao próximo. Meu irmão, minha irmã. Quando o coração começa a despertar para o amor de Deus, a cura já começou. Mas há um passo além da oração, algo que transforma profundamente a alma, o amor em ação. Porque orar é elevar-se, servir é materializar o amor divino no mundo, e é no serviço ao próximo que as feridas mais profundas começam a cicatrizar. Talvez você ainda sinta o peso do desespero, talvez o vazio ainda esteja aí. Mas quando você estende a mão a alguém, mesmo ferido, algo sagrado acontece. A dor perde o foco em si mesma e se transforma em compaixão. E é nesse instante que o amor de Deus se manifesta plenamente, não mais apenas como sentimento, mas como força viva, pulsando através de você. Não é preciso fazer muito. Às vezes, um simples gesto, ouvir alguém, oferecer um abraço, sorrir para um desconhecido, já muda a vibração da alma. A caridade é o remédio silencioso que dissolve o sofrimento porque ela inverte a direção da energia. O que antes era peso interno se transforma em luz externa. Chico Xavier dizia: a dor que não ajuda, adoece, a dor que ajuda, liberta. Ajudar os outros é uma forma divina de ajudar a si mesmo. Quando você consola alguém, a vibração da sua alma se expande e os espíritos de luz se aproximam. Eles envolvem ambos, você e aquele que ajudou, num mesmo campo de energia curadora. Essa é a lei do amor em movimento. O bem que você doa volta multiplicado. O serviço ao próximo é o antídoto mais eficaz contra a tristeza e o desânimo. Porque quando você se dedica a algo que traz sentido à vida de alguém, inevitavelmente reencontra o sentido da sua própria. Deus te criou para amar, e é amando que você se reconecta à essência divina que habita em ti. O amor é a linguagem do céu. E toda vez que você age com bondade, está falando diretamente com Deus. Não espere estar completamente curado para ajudar alguém. Ajudar também é um processo de cura. As feridas da alma se fecham mais rápido quando a mão que sofre também se estende. Lembre-se, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não precise receber. A caridade, em todas as suas formas, é a ponte entre o sofrimento e a luz. E essa cura não se dá apenas no mundo visível. Cada ato de amor é uma vibração que ecoa no plano espiritual. Quando você faz o bem, espíritos em sofrimento se afastam e outros de luz se aproximam. O ambiente muda, a energia se purifica e a própria casa se torna um templo onde o amor de Deus circula livremente. A prece e o amor em ação são os dois pilares da libertação interior. E se você pensa que já perdeu tudo, lembre-se, ninguém perde a capacidade de amar. O amor é a essência da alma e por isso ele é indestrutível.
Mesmo nas cinzas da dor, ele renasce, porque é a própria energia de Deus dentro de você. E quando o amor renasce, a esperança floresce e a vida volta a fazer sentido. A partir de hoje, transforme a dor em semente. Plante gestos simples de amor onde houver desespero. Leve uma palavra de conforto a quem sofre, mesmo que suas próprias lágrimas ainda caiam. E verá que, enquanto ajuda outros a se levantarem, Deus estará te levantando também. O amor é a força mais poderosa do universo. Ele cura onde a medicina não alcança, consola onde as palavras falham e ilumina até as sombras mais densas da alma. E quando você o deixa fluir, torna-se um canal vivo do amor de Deus sobre a terra. Uma presença que inspira, ampara e renova a fé de quem te encontra. Meu irmão, minha irmã, se há algo que você pode fazer hoje, faça com amor. Não porque o mundo precise ver, mas porque sua alma precisa sentir. O amor é o que dá sentido à existência, é o que transforma o sofrimento em aprendizado e o que torna o espírito realmente livre. E quando você amar, mesmo em meio à dor, descobrirá que Deus sempre esteve ali, dentro do seu coração, esperando apenas o momento de ser vivido através de você. A presença dos mentores e o amparo dos que te amam. Meu irmão, minha irmã, talvez em meio à dor você acredite que ninguém te vê, que ninguém se importa. Mas a verdade é que há olhos amorosos te acompanhando em cada passo, mesmo quando o mundo parece cego para a tua dor. Esses olhos são os dos mentores espirituais, amigos invisíveis enviados por Deus para te sustentar nos momentos mais difíceis da caminhada. Eles te conhecem desde antes da tua reencarnação. Acompanharam tua chegada à Terra e permanecem contigo todos os dias, nas alegrias, nas lutas, nos silêncios e nas lágrimas. Quando você chora, eles recolhem tuas lágrimas como se fossem pérolas. Quando você ora, são eles que conduzem tua prece até o alto. E quando você pensa em desistir, são eles que te envolvem num abraço invisível, pedindo que aguente mais um pouco, porque a aurora está próxima. Chico Xavier dizia que ninguém sofre sozinho, porque há sempre um anjo de Deus ao lado de cada dor humana. E isso é uma verdade sagrada. Esses anjos, mentores, guias, protetores, são emissários do amor de Deus. E sua missão é te ajudar a cumprir a tua. Mesmo que você não os veja, eles te inspiram, te intuem, te fortalecem. Muitas das boas ideias que surgem do nada são sopros deles, tentando te conduzir para longe do abismo e de volta à luz. Além dos mentores, há também os espíritos queridos, familiares e amigos que partiram antes de você. Eles não te esqueceram. O amor verdadeiro não termina com a morte. Eles te acompanham, torcem por ti e intercedem em teu favor. Às vezes, o arrepio que te emociona durante uma oração é o toque deles dizendo: estamos aqui, não desista, ainda há caminhos de luz à tua frente. O plano espiritual é repleto de amor e a cada instante há equipes de trabalhadores da luz em atividade, socorrendo corações cansados. Nos hospitais, nas casas, nos abrigos e até nos lares silenciosos onde alguém pensa em desistir, há mensageiros de Deus sustentando vibrações de fé. Nada passa despercebido aos olhos da espiritualidade superior. Toda dor é registrada. Toda lágrima é amparada, todo pedido é ouvido. Você pode não ver, mas está envolto em uma rede de amor que nunca se rompe. E quanto mais você se abre para a fé, mais esses laços se fortalecem. A cada oração sincera, um raio de luz parte de ti e se conecta ao plano espiritual, criando um caminho de energia entre o humano e o divino. É por essa estrada invisível que o consolo desce e a esperança renasce. Não existe solidão para quem acredita no amor de Deus. O silêncio que parece vazio, na verdade, está cheio de presenças amorosas. E quando o coração estiver pesado, lembre-se,
há braços espirituais te sustentando, há mentes iluminadas velando teu descanso, há forças invisíveis torcendo pela tua vitória. A vida na Terra é apenas uma parte da jornada. O que chamamos de morte é só uma mudança de plano, uma transição entre dimensões de aprendizado. E aqueles que te amam, aqui ou do outro lado, continuam ligados a ti pela vibração do amor. Nada se perde, tudo se transforma, e o amor é a ponte eterna entre os mundos. Por isso, quando sentir vontade de desistir, feche os olhos e diga em silêncio: se eu não posso ver, que eu ao menos sinta a tua presença, Senhor. E você vai sentir. Talvez como um calor leve no peito, uma emoção sem motivo, uma lágrima que cai sem dor. Isso é o toque do alto. É Deus, através de seus mensageiros, te dizendo que ainda há propósito, que ainda há caminho, que ainda há luz. Meu irmão, minha irmã, você nunca esteve só e nunca estará. Porque onde há amor, há vida, e onde há vida, há Deus. O recomeço pela fé e pela expansão da consciência. Meu irmão, minha irmã, agora que a tempestade começa a se acalmar, feche os olhos e respira fundo. Sente essa paz suave que começa a nascer dentro de ti. Isso é o amor de Deus tocando a tua alma. Não é algo fora de você, é a presença divina despertando no teu próprio coração, lembrando que você nunca deixou de ser luz. Você atravessou a escuridão e chegou até aqui. E isso por si só já é um milagre. Porque cada vez que uma alma decide continuar, mesmo em meio à dor, o céu se ilumina. Deus não espera que você seja perfeito. Ele só espera que você diga com sinceridade: Pai, eu quero recomeçar. E nesse instante, o universo inteiro conspira a teu favor. A fé é o fio invisível que liga a criatura ao Criador. Ela não elimina o sofrimento, mas muda o significado da dor. Com a fé, você entende que tudo tem um tempo, um propósito, um aprendizado. Com a fé, a vida deixa de ser um fardo e passa a ser uma escola. E é assim que começa a expansão da consciência, quando o olhar humano se encontra com o olhar divino dentro de si. A expansão da consciência é o despertar para a verdade espiritual. Você é mais do que o corpo que sofre, mais do que os medos que sente, mais do que as quedas que viveu. Você é espírito, eterno, imortal, amado infinitamente por Deus. E quando essa verdade floresce, tudo muda. A dor se transforma em compaixão. A perda se transforma em entendimento. O medo se dissolve na fé. Você não precisa mais fugir da vida, porque agora entende que ela é a própria estrada da salvação. Cada manhã é um novo chamado de Deus dizendo: levanta-te, filho meu, continua, ainda há luz para ser vivida. E há mesmo, porque o amor de Deus é infinito. Ele te perdoa, te restaura, te refaz. Não importa o que tenha acontecido, nem o quanto tenha errado, Deus sempre oferece um recomeço. Ele não guarda o passado, Ele trabalha o presente para te preparar para o futuro. E o futuro, para quem tem fé, é sempre um nascer do sol. Meu irmão, minha irmã, a vida é o maior dom que você já recebeu. Ela é o campo onde o Espírito semeia o amor e colhe a luz. E agora, ao compreender tudo o que viveu, você já não é o mesmo. Há mais sabedoria nos teus olhos, mais serenidade no teu coração e mais presença de Deus em tua alma. Se algum dia o desespero voltar a bater a porta, lembre-se desta verdade. Você venceu. Venceu o medo, venceu a ilusão, venceu a sombra. E agora caminha como um espírito desperto, consciente de que a fé é a ponte entre o humano e o divino. A expansão da consciência é isso. Perceber que Deus não está fora, mas dentro. Que o amor que você buscava sempre esteve em você, esperando apenas ser lembrado. E quando você o sente, não há mais vazio, nem culpa, nem solidão. Há apenas luz.
uma luz que se espalha para curar o mundo à tua volta. Por isso, siga em frente. Transforme a tua vida em instrumento de amor. Fale com carinho, perdoe com leveza, abrace com alma, viva com fé. E se em algum momento o caminho parecer difícil, lembre-se, o mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará contigo até o fim. Ele é o teu abrigo, a tua força e a tua razão de viver. Meu irmão, minha irmã, recomece, não amanhã, não depois, agora. Recomece com fé, com esperança, com amor, porque a vida é sagrada e você é parte desse milagre chamado criação. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!